Ei pessoal, aqui é a Bela do Bela e Canela, mamãe pâncreas do Davi. Carboidratos são essenciais? Essa é uma pergunta muito comum que surge justamente porque quem é contra low carb alega isso com toda veemência, que os carboidratos são essenciais, que eles são obrigatórios para termos energia. Alguns profissionais até têm valores mínimos específicos que eles afirmam ser a ingestão mínima obrigatória para garantir um bom funcionamento para o nosso corpo. Mas isso não se confirma na prática. Além dos carboidratos, existem mais dois grupos de macronutrientes, as gorduras e as proteínas. As proteínas, elas são compostas por pedacinhos chamados aminoácidos. Vários aminoácidos juntos em cadeia se tornam diferentes proteínas. Já as gorduras são formadas por ácidos graxos e glicerol. E os carboidratos também têm divisão. Eles são divididos em monodisacarídeos e por aí vai. A glicose, a frutose, a galactose são todos exemplos de pequenas moléculas que se juntam formando os carboidratos. Consideramos como essencial, nutricionalmente falando, aquilo que não pode ser excluído da nossa dieta, mas que o nosso corpo não produz. Ou então ele produz mais em quantidade insuficiente. Então, quando a gente não dá conta de produzir tudo o que precisamos, de ter determinado nutriente, a gente precisa ingerir alimentos que sejam fonte desse nutriente, para alcançar a quantidade desejada, a quantidade necessária, correto? Então, quais alimentos são essenciais? Bom, nós temos alguns aminoácidos que são essenciais no grupo da proteína. São aminoácidos que nós não conseguimos produzir para usarmos essas pecinhas para montarmos as nossas próprias proteínas. Nós também temos alguns ácidos graxos essenciais que nós não produzimos ou produzimos em quantidade insuficiente, que nós precisamos para suprir a demanda do nosso corpo por gordura. Aliás, só um adendo importante. Nós fazemos essa demonização da gordura, mas grande parte do nosso corpo é gordura. A maior parte do nosso cérebro, por exemplo, é constituída de colesterol e a gente tem esse medo, esse preconceito com o colesterol. Foram muitas histórias criadas em cima de mitos que nos levou a uma impressão errada das coisas. Então, vamos desmistificar as gorduras de uma vez por todas. Gordura a gente não come e vai direto para as nossas coronárias, como muitos dizem por aí. Nosso processo de digestão é muito mais complexo que isso. Então, precisamos nos desapegar de muitas coisas que a gente aceita como verdade e passa a repetir, sem questionar. Mas, voltando aos macronutrientes essenciais. Nós não temos carboidratos essenciais. Esse é o único grupo de macronutrientes que não é essencial. E agora eu tenho certeza que alguém aí vai falar. Mas a glicose é essencial para o corpo. Quando ela falta, a gente tem até hipoglicemia, não tem? Sim, de fato, a glicose é um produto que alguns órgãos trabalham basicamente com ela e ficam sem energia quando ela está em falta, ou seja, quando a glicose está baixa. Isso é verdade, mas o fato é que a gente não precisa comer glicose para ter glicose no sangue. Isso vem principalmente de um processo feito pelo nosso fígado, o processo da neoglicogênese. A neoglicogênese é um processo químico que o fígado está extremamente adaptado. A humanidade evoluiu com uma dieta baixa em carboidratos, tendo que transformar outros substratos, como as proteínas e as gorduras, em glicose, para poder suprir as necessidades do organismo. Aí você pode me dizer, Bela, mas se a gente precisa de glicose, não é muito melhor ingerir ela de uma vez? Muito mais simples do que fazer esse processo de neoglicogênese? Algumas pessoas contra a low carb se apegam inclusive nesse argumento, que a neoglicogênese sobrecarrega o fígado. Então é melhor ingerir glicose para poupá-lo desse trabalho. Mas o fígado faz a neoglicogênese desde sempre. Ele foi feito para isso. Seria o mesmo que você dizer
que deixar o coração bater sobrecarrega o coração, coitado. Então é melhor ele parar de bater. Ou dizer que pensar demais sobrecarrega o cérebro. Os processos naturais, biológicos, bioquímicos dos órgãos não sobrecarregam eles. Se a pessoa é saudável, o fígado é totalmente capaz de suprir essa necessidade de glicose através da neoglicogênese e ele ir produzindo glicose conforme o corpo precisar. Esse é o benefício da neoglicogênese. Ela produz exatamente o tanto que a gente precisa. Na hora que nós consumimos o carboidrato dos alimentos, a gente consome mais do que precisa. E esse carboidrato extra ingerido acaba sendo convertido pelo fígado também em gordura. Primeiro, o fígado guarda uma parte do que sobrou em forma de glicogênio, para usar depois, caso fique sem glicose futuramente. Aí o resto é transformado em gordura, que fica retida no nosso tecido subcutâneo. E é isso que faz a gente engordar, excesso de energia, excesso de caloria, de carboidrato, que o corpo não tem o que fazer. Porque a energia que ele precisava, ele já usou, mas ainda tem carboidrato sobrando ali. E a glicose precisa ser mantida em um nível ótimo, nem alto, nem baixo. Muito de uma coisa boa também é ruim. Muita glicose no sangue, então, também é ruim. Tanto que é uma doença, né? Você sabe, o diabetes. Os níveis de glicose precisam ser mantidos em uma faixa estreita para que não haja toxicidade. Muita glicose no sangue torna a glicose tóxica. Tanto que quando a gente consome glicose em excesso, o nosso corpo já se prepara para se livrar daquele excesso rápido de glicose, que se tornou tóxico. E então o pâncreas começa a produzir insulina. A neoglicogênese é feita por demanda. Se os nossos níveis de glicose começam a cair, os primeiros estoques que são acessados é o glicogênio hepático. O fígado começa a quebrar esse glicogênio, que são várias glicoses juntas. Se, ainda assim, nosso corpo precisar de mais glicose após consumir todo o glicogênio armazenado e não tem carboidrato obtido através da alimentação, o fígado consegue transformar os ácidos graxos e as proteínas em glicose. Então, no final, nós conseguimos manter a faixa adequada dos nossos níveis de glicose, mesmo com uma ingestão baixa de carboidratos. Ah, Bela, não sei não, viu? Porque quando eu não como carboidrato, eu me sinto mal. Eu não me sinto bem, tenho hipoglicemia. Isso é uma das principais queixas que eu ouço de quem descobre um diabetes ou pré-diabetes e começa low carb, uma dieta baixa em carboidratos. Dificilmente a pessoa testou com o glicosímetro o seu valor de glicose na hora em que ela sentiu esse mal-estar. Eu peço para que você faça esse teste, caso se sinta assim, para que pelo menos você possa fazer o diagnóstico certo. A maioria das pessoas que inicia low carb e não usa nenhum medicamento hipoglicemiante, quando se sente mal, não está tendo hipoglicemia, está tendo uma queda de pressão, que ocorre por causa da queda dos níveis de insulina e não da glicose. Principalmente se você está acima do peso e consome muito carboidrato normalmente. Você tem estoques de glicogênio hepático e consegue manter a sua glicemia adequada mesmo com uma baixa ingestão de carboidratos. Não se preocupe. Esse mal-estar vem por causa da queda da insulina. A insulina baixa leva a uma perda maior de água pelos rins. Então a pressão acaba caindo nos primeiros dias de low carb. Nos primeiros dias, inclusive, as pessoas sentem que elas desincham e fazem muito mais xixi. E é por isso, a ingestão alta de carboidrato faz com que a insulina seja mantida muito alta durante muito tempo. E nos rins, a função da insulina é reabsorver água e sal. Então isso deixa a gente inchado. Mas nos primeiros dias de low carb você já desincha e sente essa perda de líquido e sal. Por isso é muito importante para quem está iniciando uma dieta baixa em carboidratos se hidratar bem. Nos primeiros dias é necessário que se tome água até quando não tem sede. Entre 1,5 litro a 2 litros de água por dia, pelo menos nos primeiros dias. Além disso, a reposição de sal também ajuda a evitar esse mal-estar inicial. Eu imagino que muita gente agora deve ter feito cara ruim, né? Porque eu falei para ingerir sal. Ah, eu sou hipertenso, Bela. Sal é ruim, eu não posso com sal. O sal é outro vilão que já foi inocentado. Uma pessoa saudável, sem doenças renais ou cardíacas, tem capacidade de lidar com o sódio e de excretá-lo quando ele está em excesso. Então, minha orientação é que nos primeiros dias de low carb, para evitar essa sensação de mal-estar, essa dor de cabeça que dá durante esse período de desintoxicação,
Você tome muita água e consuma pela manhã uma colherzinha de café de sal. Pode ser o sal de cozinha mesmo, o mais barato. Não tem que ser um sal caro. Eu sei que a low carb pode ser bem difícil nos primeiros dias e algumas pessoas estão muito acostumadas e até apegadas àquela rotina de consumo alto de carboidrato. Ai, meu docinho, meu arroz, eu não vou dar conta. Mas faça esse teste. Mostra que você é mais forte do que isso e que o seu corpo é capaz de superar esse vício por alimentos tão baixos nutricionalmente.